Na obra O Céu e o Inferno, por Allan Kardec, fazendo parte, portanto, da codificação, há uma segunda parte que relata alguns casos, né? Casos esses que são dos próprios espíritos que viveram, que retornam pela comunicação com o outro, através dos médiuns, para falar sobre o que sucederam a eles após a volta para casa, né? Ao chegarem no mundo espiritual. E tem um capítulo dedicado especialmente para os relatos dos suicidas, em que a gente tem algumas histórias. A minha intenção de trazer essas histórias, começar por elas na parte de hoje, não é de modo algum ferir a nossa suscetibilidade ou sensibilidade, né, para falar de situações muito tristes, situações em que o ser, grosso modo, se arrepende do seu ato, mas é justamente começar por essa abordagem para que a gente possa se aproximar desse contato com o sofrimento e, a partir disso, como a gente pode continuar na vida, buscando novas razões para poder seguir, não obstante todas as vicissitudes e desafios. É como se a gente, a partir desse instante, buscasse sair um pouco de nós mesmos e se colocasse nesse movimento de escuta, para que, defrontados com essas histórias, a gente pudesse, pelo menos, se aproximar da dor do outro. Há uma primeira história de um homem que vivia sozinho, isolado da sua família. Ele estava distante dos seus familiares e dos seus amigos. E ele retrata o quanto sua vida era de sofrimento justamente por ele viver isolado de tudo e de todos. No início, ele fez isso achando que ele conseguiria ter uma vida boa, se distanciando das pessoas que lhe causavam repugnância, que ele não achava agradáveis. E em pouco tempo, ele se viu completamente isolado, sem ter ninguém com quem contar. E as cargas pesadas que nós carregamos sobre os ombros sempre ficam um pouco mais leves. Quando a gente tem aquela presença dos sirineus, que nem o próprio Cristo, né, deixou de contar com a ajuda de um sirineu para carregar a sua cruz. São os nossos amigos, os nossos companheiros de marcha, os nossos familiares, as pessoas que nós conhecemos nessas aparentes coincidências, que podem tornar a nossa vida mais leve. Não é que elas vão nos isentar das provas que a gente vai precisar enfrentar. O caminho de ascensão é nosso, mas é sempre muito bom saber que a lei de cooperação existe e que, ao lado do sofrimento, Deus sempre coloca uma janela de esperança para que a gente possa continuar a viver. Mas o caso desse homem é que ele entrou numa espécie de poço sem fundo e passou a se sentir encurralado naquela situação, com a sua visão mudada, muito pessimista, e acreditava que seria impossível voltar a ser feliz. E encastelando-se cada vez mais em torno das suas fixações sobre o pior lado da vida, acaba cometendo suicídio. E o que ele vai nos dizer é que ele fugiu do sofrimento de viver sozinho para encontrar a tortura, porque não resolveu o conflito, né, a dor que ele sentia. A vida, ela não apresenta um fim, né? Ela não é extinguível. Ela apresenta dois lados, duas situações, duas circunstâncias de uma mesma história. Aqui a gente experimenta um panorama, um mundo material no qual nós temos as nossas experiências terrenas. E do outro lado, experimentamos a vida pungente em que a nossa consciência molda a realidade que nós queremos em derredor dos nossos passos. Há uma outra história que fala sobre o amor. Os jovens que se apaixonam, mas que por conta da conjuntura cultural foram prometidos a outras pessoas e planejam pela impossibilidade de se consociarem por dever filial, ou seja, os pais já haviam prometido eles para outros cônjuges, então eles respeitam essa opinião dos pais. Naquela época, isso era uma condição imposta pela cultura, né, pela
pelas tradições familiares, e eles não se interpõem a isso, e prometem viver esse amor eterno, embora não materializado na posição de homem e mulher, de esposo e esposa. Né? Prometem essa fidelidade eterna, gostarem sempre um do outro, torcerem sempre pela felicidade um do outro, mas buscarem ser felizes com outras pessoas. E efetivamente assim eles conseguem fazer por alguns bons anos, se não me engano, 4 anos na história. A moça se casa com outro rapaz, o rapaz desposa uma outra moça, eles manteram-se fiéis, leais a esses casamentos, mas o amor, aquela paixão que eles viviam, estava ainda deixando eles numa situação bastante conflitiva, até que um dia eles, para não ferirem nem o dever filial, nem o dever matrimonial que houveram assumido, esse compromisso, eles decidem se matar juntos. E aí a gente vê a convicção, né, o pensamento a respeito do que nos sucede após a morte, o quanto isso também tem certa influência. Por isso que quando os especialistas dizem que um fator protetivo é a religiosidade, é a forma como o ser elabora o momento da morte, o que sucede após a morte, isso é um fator protetivo. Isso não significa que apenas crendo e vivendo conforme a imortalidade estamos a salvo de cometer o ato, mas é um fator que pode nos levar, ao menos conscientemente, a cogitar sobre as repercussões daquilo que fazemos. No caso deles, eles tinham absoluta convicção de que iriam ficar juntos pela eternidade. E a punição que lhes ocorre é justamente a contrária. Eles nunca mais se reencontrarem, pelo menos essa era a sensação deles. A gente sabe que não apenas eternos, eles viveriam por muito tempo se buscando, pressentindo a presença um do outro, mas sem conseguirem se ver. É lógico que esse período que eles passaram tentando suportar essa impossibilidade de se casarem, sendo leais aos pais, leais aos cônjuges, foi tomado em conta para que esse sofrimento fosse apaziguado. Mas ainda assim, um profundo arrependimento se abateu sobre eles. E um caso também que eu gostaria de compartilhar com vocês, do senhor Felicien, que era um homem rico, mas começou a perder sua posição social, começou a perder dinheiro, comprometeu toda a sua fortuna. Já estava numa idade avançada e ele não se achava mais com força, coragem para se reabilitar naquele momento. Então ele cede ao desencorajamento e aniquila a sua própria existência, como se as decepções de não ter mais aquele apogeu material, de não conseguir mais sustentar aquela imagem social, lhe passasse a ser insuportável. Então, a gente vê aqui diversas motivações. Mas o que essas histórias têm em comum? Um sofrimento singular, subjetivo, que para cada um desses sujeitos se tornou insuportável. E, sem ter esperança, isso os moveu ao suicídio. Entende por que é difícil a gente parar para julgar o ato de uma pessoa que tenta suicídio? Nós não estamos na pele dela. Nós não estamos vivendo as dores conforme elas vivem. Nós não fazemos parte da mesma dimensão social em que eles estão imersos. A gente não conhece os conflitos existenciais que eles trouxeram para essa vida. Por isso que a gente repete que cada um sabe da sua dor. Perante uma mesma circunstância, a circunstância da miséria, a circunstância de uma enfermidade dolorosa, a circunstância de um abandono afetivo, cada um de nós pode responder de modo diferente. E a gente sabe que nós temos muitos recursos psíquicos, a maioria deles, como diz Kardec na obra O Livro dos Espíritos, em crisálida, ou seja, como potenciais de alma para serem desenvolvidos. Então, a gente sabe que perante essas situações de sofrimento, nós não estamos desamparados, não estamos abandonados e temos condição de resgatar esse melhor de nós em nós mesmos. Mas quantas vezes a gente passa por uma experiência, por exemplo, de uma dor física muito grande,
e a gente não consegue se concentrar nem para orar, para pedir a Deus misericórdia, para que aquela dor se aplaque. A gente precisa dos cuidados de outra pessoa, que muitas vezes nos cuide, gerencie um medicamento, nos leve para um tratamento médico, para que a gente possa descansar e ter uma melhor condição de recobrar, entre aspas, a nossa lucidez, o nosso discernimento. Então, a mesma coisa ocorre também com essas dores da alma, com essas dores morais. E por isso, perante essa situação de profundo sofrimento, é importantíssimo que a gente trate do conceito de esperança. A gente conhece do senso comum o significado da esperança como uma espécie de sentimento, de convicção, de verdade íntima daquele que vê como possível a realização do que deseja ou a realização de uma mudança de panorama quando passa por uma situação conflitiva. É uma espécie de confiança que algo de bom pode lhe suceder ou que pode ser capaz de construir uma realidade diferente da que tem. E por que a esperança é tão importante em situações de sofrimento pungente? Porque pode livrar o ser desse cerco fechado. Muitas vezes o ser comete suicídio, tem um ato de autoextermínio, porque se sente encurralado, se sente sem saídas. Então, à medida que ele consegue ver novas proposições, novas razões para continuar existindo, percebe que há outros caminhos que ele pode ainda tentar para tentar gerenciar aquele grande sofrimento. Isso pode, pelo menos, prorrogar, postergar essa tentativa, né? Ele ainda não esgotou todas as possibilidades. Então, essa ideia de não desistir antes de tentar todas as possibilidades, talvez seja o discurso mais contundente e aquilo que a doutrina espírita se utiliza para patrocinar essas reflexões em torno da valorização da vida. E, além de demonstrar como a vida é importante para o nosso processo evolutivo, para o alcance de uma felicidade singular, para que a gente consiga se desenvolver enquanto seres humanos e, ao mesmo tempo, nos oferece esse manancial que é o Evangelho, esse roteiro seguro para que a gente possa enfrentar as dores, né, que advirão na nossa existência, que a gente também não desista antes de tentar todas as vezes, que a gente possa perseverar até o fim. Porque muitas vezes, nas nossas provas, essa é a lição mais básica, né? A fim de que a gente possa conservar essa oportunidade. É lógico que nós sabemos que nós não fomos lançados no mundo ao léu. Todos nós viemos para cá com um projeto de vida. Assumimos um compromisso perante o nosso Criador. O dever moral da criatura para com o Criador não se extingue nunca, como diz o Espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo. Viemos com uma proposta iluminativa em relação aos nossos familiares, em relação, às vezes, com o corpo social. Viemos todos com uma missão, pequena ou grande. E por isso, na doutrina espírita, o conceito da esperança é um conceito em tríade ao lado de outras virtudes, outras potências que nós damos muito valor, que é a fé e a caridade. O próprio apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, quando ele faz o hino à caridade, vai enaltecer essa trindade já conhecida, né, pela própria igreja: fé, esperança e a caridade. Mas de todas elas, a mais excelente é a caridade. Então, como a esperança pode ser estimulada e desenvolvida? Através dos atos de amor. Caridade é o amor em ação. O amor primeiro a mim mesmo, as minhas próprias necessidades, para que eu não me traia, para que eu possa assumir o compromisso de alcançar a felicidade de modo que ninguém pode fazer no meu lugar, para que eu reconheça as minhas necessidades, para que eu reconheça os meus potenciais e para que eu tenha a convicção de que todo esforço que eu puder empreender, ainda que a sacrifício próprio, vai ser útil para criar essa realidade melhor
em derredor dos meus passos. Então, uma vez que nós não fomos lançados do mundo ao léu, mas estamos aqui de acordo com o planejamento, fomos colocados para enfrentar desafios, incluindo riscos e ameaças para evoluir. A própria história do Cristo na Terra simboliza de uma forma modelar isso. O Cristo nasce e se desenvolve ao longo do tempo, sempre buscando as atividades mais simples e puras que o tivesse colocado em contato com o dever. O dever, primeiro, de amar a Deus acima de todas as coisas, e o dever de amar ao próximo como a si mesmo. Por isso a gente vai ver, por exemplo, na obra Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, a narrativa de Jesus desde menino, fazendo aconselhamentos às lavadeiras, aos andarilhos das ruas, levando as pessoas para almoçar na sua casa, para poder cuidar das feridas, dos caídos no chão, e a sua mãe Maria, desesperada com aqueles atos de uma criança, das vestes materiais, muito ingênua, sem perceber até o risco que poderia correr. E essa certeza, essa convicção íntima dessa sua missão na vida. Jesus cresce, começa a convocar os seus discípulos, aqueles que seriam os continuadores da sua mensagem, e os escolhe não entre os sábios e prudentes, os doutores, os preparados intelectualmente, mas entre os simples e pequeninos, os pescadores, os cobradores de impostos, as pessoas mais simples daquela cidade que pudessem ter o seu coração sentimentalmente preparados para uma mensagem elevada como a que ele vinha trazer. E ele tem paciência para preparar ao longo do tempo, pelas experiências, esses apóstolos. E ao mesmo tempo vai mostrando o quanto a sua vida era um ato de exposição, tanto às recriminações, aos julgamentos, às perseguições gratuitas, mas, sobretudo, a procura daqueles que em sofrimento queriam resgatar uma esperança. Não havia ninguém que não se modificasse ao contato com Cristo. Ainda que negasse isso a si mesmo, ainda que respondesse ou reagisse de uma forma agressiva e violenta, querendo matá-lo, todos saíam transformados da sua presença. E a história do Cristo nos mostra que vale a pena tudo sofrer, tudo padecer, renunciar da sua própria vida em amor a um ideal mais elevado, porque para além da morte não há o descanso eterno, não há a pena eterna, mas só vida e esperança. A imortalidade é uma realidade que se sobrepõe além do túmulo. Por isso ele ressurge fulgurante, retornando para aqueles com quem conviveu, ensinando a difícil lição para além do perdão, da convivência e do encaminhamento daqueles que se tornaram os seus apóstolos na propagação da sua mensagem. É bem verdade que durante a nossa curta existência, nós não desfrutamos de plena liberdade, mas o nosso livre-arbítrio conferido pelo Pai está condicionado a certas circunstâncias históricas da nossa existência multimilenária. E pensar sobre isso nos pode levar a um grau de aceitação das crenças que nós temos, das dificuldades pelas quais nós passamos, das cadeias às quais muitas vezes nós somos acorrentados, para que a gente perceba que por trás daquela dor não há apenas sofrimento sem remissão, mas uma lição que a gente precisa aprender para aurir daquela experiência sabedoria para o nosso processo evolutivo. Então é por isso que a vida sendo marcada pela dor nos deixa experimentar o sofrimento, como a própria evidência da morte, a existência e ocorrência de doenças, o passar dos anos e o depauperar do nosso organismo físico, a decrepitude, assim como os desafios de ordem emocional, as decepções, as frustrações, as impossibilidades, os impedimentos. Para que tudo isso? Não é castigo celeste, mas é preciso que durante a nossa existência
nós tenhamos pequenos aguilhões que vão nos propelir para que a gente possa sair das nossas zonas de conforto que muitas vezes nos causa tantos padecimentos com o objetivo de crescer para Deus, fazer brilhar a nossa luz. Por isso precisamos aprender a lidar com essa angústia existencial que nós sentimos. Cada vida tem um significado, ter as suas próprias experiências para poder evoluir. E talvez a presença da angústia seja justamente essa oportunidade que a gente tem de nomear os nossos sofrimentos, os nossos vazios, as nossas carências, para continuar a vida inteira sempre buscando respostas. Então, talvez o maior objetivo da angústia existencial não seja aplacá-las com medicação, automedicação, né, psiquiátrica, com paliativos, analgésicos, coisas que visem a silenciar a nossa dor. Talvez a principal função da angústia, e os filósofos, principalmente os estoicos, acreditavam muito nisso, é sempre haver uma pergunta irrespondível que faz com que o ser humano sempre encontre novas formas para poder seguir. Por que nós sofremos? Por que estamos aqui? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Qual o objetivo, qual o propósito da minha existência? Qual a minha importância no mundo? Veja que depender da situação e da condição temporal em que a gente vive, essa pergunta vai dando respostas diferentes. E talvez esse seja o propósito. Sempre deixar aquela questão incômoda, desconfortável, né, que nos tira daquele pseudo-conforto, para que a gente possa encarar o sofrimento face a face e vencê-lo, enfrentá-lo. Todos temos esse dever de sermos responsáveis pela vida, de sermos responsáveis pela construção da nossa felicidade. Um dever assumido perante o planejamento reencarnatório, portanto, de suportar as provas, as expiações, as missões, com resignação e coragem até o fim, de nos manter nas funções nas quais nós fomos colocados e que nós exercemos, seja na família, no trabalho, na sociedade ou nos círculos sociais. E quando faltar essa vontade de viver, e quando nós nos defrontarmos com um sofrimento que nos pareça muito superlativo, que a gente ache que seja insuperável, o que fazer? Nesses momentos, nós precisamos pensar que não por acaso nós não estamos isolados no mundo. Nós estamos reencarnados juntos com centenas de milhões de outras almas que têm padecimentos muito similares aos nossos. E que essa escuta, essa abertura de ter contato com o outro, de viver uma outra cultura, de sair do meu mundo para ir de encontro a outra realidade, faz parte desses liames invisíveis da fraternidade que também visam reforçar o nosso amor pela vida e a valorização desse momento único que nós temos, que é o tempo chamado hoje, para a construção da nossa verdadeira felicidade que virá depois. Então é por isso que nós somos seres gregários, né? Nós temos essa característica de querer buscar pertencimento em grupos, em laços, em certas agremiações. Tudo isso para que a gente possa compartilhar um pouco do nosso sofrimento e também da nossa alegria, da nossa felicidade. E nós que somos espíritas, embora estejamos muito longe de ser perfeitos, embora também passemos por muitos padecimentos, e essa dor pode muitas vezes parecer muito grande, né? Não é porque o espírita crê na imortalidade que não vai ter ideações suicidas. É necessário desconstruir essa ideia justamente para que a gente possa se acolher, para que a gente possa se cuidar, para que a gente possa olhar para si com humildade e sinceridade suficiente, justamente por se perceber merecedor e necessitado também de auxílio, de amparo, de discernimento,
ter essa capacidade do bom samaritano de cuidar das chagas do outro. Todos, invariavelmente, travamos uma violenta batalha para nos eximir da dor. Em geral, quando nós sentimos um padecimento, vivemos uma situação aflitiva, nós repetimos contínuas tentativas para vencer o nosso ânimo e manter o nosso equilíbrio. E utilizamos alguns mecanismos defensivos para isso, que pode nos fazer, inclusive, tombar em ainda mais graves aflições. Então, é importante que a gente também possa ter essa autoconfissão de nos perceber em humanidade, também frágeis, também necessitados de acolhimento, de perdão. Por isso nós estamos nesse mês de setembro, quando toda a sociedade está unida para falar da valorização da vida, da prevenção ao suicídio, no Setembro Amarelo, a fim de que a gente possa pensar sobre condições para continuar vivendo não obstante o sofrimento. Nós poderíamos começar dizendo que a maioria dos sobreviventes às tentativas de suicídio, em verdade, não queriam de fato se matar, mas acabar com esse sofrimento inominável que pode ter sido causado por alguma circunstância trágica da sua vida ou da vida da maioria das pessoas, o que alguns poderiam entender como banal, mas para aquela pessoa foi doloroso e de muito sofrimento. As estatísticas não nos deixam mentir. O problema é de gravidade mundial. Estima-se que no mundo aproximadamente 800 mil pessoas morrem por suicídio todo ano, o que corresponde a uma morte a cada 40 segundos. E para cada pessoa que morre, pelo menos 20 tentam suicídio. E uma tentativa prévia é um dos maiores preditores de risco na população em geral. Então, dentro desse contexto, a gente vê um crescimento, inclusive, da suicidalidade infantil. O suicídio já é a principal causa de morte, a segunda, na verdade, causa de morte na faixa de 15 a 29 anos, ficando atrás apenas dos acidentes de trânsito. Mas se a gente pensar que nesses acidentes de trânsito há muita subnotificação e suicídios ocultos, ou seja, acidentes que, na verdade, foram disfarçadas tentativas de suicídio, suicídio pode ser a primeira e principal causa de morte nessa faixa etária. E a gente vê em crianças ainda mais jovens, começando com as ideações suicidas, o início do desenvolvimento de um comportamento suicida. Quando a gente pensa no complexo humano, a gente pensa numa dimensão fisiológica que é importante de ser vista, com o objetivo de que nós possamos evitar o prolongamento de certas doenças sem tratamento e isso possa recorrer ou impactar numa dimensão emocional também do ser. A gente tem uma dimensão social, então o convívio com outras pessoas, com outras crianças, em outros ciclos, a própria experiência da escola é muito salutar para esse espírito reencarnante, né, que está tendo essa experiência terrestre. E a gente também sabe que nós temos uma dimensão espiritual. Então, é como se nós estivéssemos vindo para essa vida com uma bagagem já pronta, né? E nessa bagagem estão os conflitos existenciais não resolvidos, estão a influência de antigos comparsas ou amigos espirituais que não necessariamente podem torcer pela nossa saúde. Então, quando a gente fala sobre o suicídio, mesmo fora de um contexto espírita, os cientistas já têm essa plena noção. A gente está falando de algo que não tem uma razão só. Em geral, o suicídio ele é multifatorial. Então, isso é uma importante informação para que, porventura, aqueles que perderam pessoas, entes queridos, amigos, conhecidos pelo suicídio, não fiquem tentando buscar culpados ou buscar onde poderiam não ter errado, o que poderiam ter ouvido, feito ou deixado de fazer, porque, em geral, é algo que permeia todas essas dimensões que a gente está dizendo, né? E cada suicídio deixa também pessoas enlutadas, como a gente diz. A Organização Mundial de Saúde aponta de 10 a 12 pessoas enlutadas para cada pessoa que se suicida, que são aquelas que justamente faziam parte desse laço social.
E hoje é importante que sempre quando a gente fale sobre valorização da vida, a gente compartilhe essas informações. Eu gostaria de citar pelo menos duas, né, saídas, duas plataformas de escuta, principalmente para jovens. Além das casas espíritas, que tem o serviço de atendimento fraterno e de acolhimento, a gente tem o podefalar.org.br, especificamente para jovens de 13 a 24 anos, através desse serviço de acolhimento ao sofrimento. E a gente tem o CVV, conhecido, né, também cvv.org.br, pelo número 188, que funciona de modo ininterrupto todas as vezes que a gente precise de acolhimento e de uma conversa para enfrentar o sofrimento, seja de uma dor pequena ou grande, para que a gente não se sinta sozinho. É importante também, quando a gente fala desse tema, desfazer alguns mitos. Algumas pessoas dizem que quem fala em suicídio deseja apenas chamar a atenção, não deseja se matar a verdade. Isso não é verdade. A maioria dos suicidas fala sobre suas intenções com alguém ou teria falado se fosse questionado, perguntado ou se sentisse não julgado. Então, muitas vezes, essas ferramentas que nós dissemos são importantes porque aquele que se sente inadequado ou inadaptado na família ou no vínculo com quem estabelece, pode sentir um elemento neutro de uma pessoa de fora mais segurança, com o objetivo de falar sobre o que sente. E ainda que seja o que a gente chama de um comportamento suicida, de comunicação inadequada, o que significa dizer: eu estou passando por um grande sofrimento, eu tenho dificuldade de comunicar isso, simplesmente não consigo me expressar e começo a fazer ameaças em casa, dizendo que vou me matar, dizendo que a minha vida acabou e para mim não tenho mais condição ou intenção de continuar vivendo. E aqueles que moram comigo podem interpretar isso como uma necessidade de chamar atenção, ou necessidade de se fazer ouvida. Mesmo que seja uma comunicação inadequada da minha parte, isso não significa que não haja um sofrimento. Ou seja, essa comunicação inadequada seria: eu poderia falar do meu sofrimento de um outro modo, mas se eu usei esse tipo de ameaça, isso não pode ser desprezado. Isso precisa ser, de certo modo, escutado, acolhido, e é nesse ponto que o Evangelho nos ajuda. Porque o Evangelho é uma proposição de vida para que a gente possa exercitar a caridade além dos limites e convenções humanas. O Evangelho é uma proposta iluminativa, uma proposta de redenção. Então, quando a gente pensa em Jesus e pensa nos seus atos de amor, né, de acolhimento à dor do outro, na ausência total e completa do juízo moral sobre as ações alheias, no fato dele estender sempre a mão amiga, ainda que os outros partissem para condenar, como no caso da mulher flagrada em adultério, a gente percebe que a caridade ela excede todo o entendimento. Além do que eu acho, do que eu pense, do que eu julgue ser melhor ou ser verdade, estender a mão em todos os momentos. Então isso, de fato, pode salvar vidas. A presença de problemas psicológicos, transtornos mentais, principalmente não diagnosticados e não tratados, também podem, como a depressão, pelas características sintomáticas de desesperança, que inclusive podem ter uma interferência fisiológica, de alteração da neuroquímica cerebral, provocar essa sensação de angústia que não vai passar, que não tem fim, e pode sim simbolizar-se como um fator de risco para a tentativa de suicídio. Há também alguns transtornos de personalidade, como o próprio transtorno de personalidade limítrofe ou borderline, que tem características de impulsividade e agressividade muito contundentes. É uma espécie de atitude reacionária desproporcional em relação ao comportamento afetivo das outras pessoas, que também traz uma relação de risco insociável com o desespero. O desespero talvez seja aquela circunstância que a gente mais precise combater
quando a gente fala sobre prevenção ao suicídio e valorização da vida. Toda e qualquer iniciativa de nossa parte, de modo a tentar desfazer essa ideia de sofrimento interminável e de não ter esperança, pode fazer com que aquela pessoa possa sobreviver, pelo menos, àquela tentativa. Então, gente, é importante a gente falar sobre tudo isso, não apenas nesse mês, mas todos os meses do ano, porque a experiência com o sofrimento, ela faz parte da nossa história. O Espírito Joana de Ângeles vai nos lembrar o quanto o apoio no lar é fundamental. Os pais conhecerem o mundo dos seus filhos, participar deles, vivenciarem o exemplo do amor e buscar sempre ajuda terapêutica, sempre que necessário. Segundo a mentora, o lar deve ser essa escola da real educação, né? Sem necessariamente precisar desse caráter autoritário e impositivo que vão tornando as relações muito mais desgastantes do que amorosas entre pais e filhos. Mas a preocupação sincera de se estabelecer um laço afetivo autêntico, isso tem sim um poder transformador e inquestionável nas nossas vidas. Vai auxiliando a nos sentirmos mais amados, mais protegidos. Isso não significa que a família vai ser isenta de problemas e não vai ter conflito nenhum. Mas é como se a gente soubesse que mesmo naquele lar em que há desentendimentos, eu tenho um porto seguro e uma certa confiança de que eu posso contar com aquelas almas atabalhoadas, conflituosas como eu sou, mas que elas efetivamente se sensibilizam com a minha situação e com o meu sofrimento. Então isso também ajuda a lidar com os desafios existenciais que surgem para que sejam superados. E se, de certo modo, por uma presença, né, uma situação de orfandade, de abandono afetivo, né, de desestruturação familiar, isso não seja mais possível, que pelo menos eu tenha condição de perceber o meu potencial de transformar os laços que não são consanguíneos em laços verdadeiros de uma afetividade legítima, ou seja, transpor também as portas do meu lar para que eu possa me vincular verdadeiramente com as outras pessoas. Ao lado disso, aquilo que a gente já conhece dentro do próprio movimento espírita, né? A doutrina espírita nos advoga o poder da prece, a importância dos passes e da fluidoterapia benéfica, o poder evangelizador que planta sementinhas de esperança no nosso coração para que a gente possa desenvolver essa resistência moral e nos ajudar para que a gente também possa se ajudar. Então, é importante a gente pensar sobre tudo isso, porque como nem todos enfrentamos a dor da mesma maneira, né, a gente pode buscar, através de todas essas formas, elementos com o objetivo de que possamos continuar a viver. O espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, vai dizer na obra Plenitude, a terceira obra da sua célebre série psicológica, que a dor não é uma punição. Ela se revela um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. O sofrimento, ele é sempre tanto maior nas áreas moral e emocional, por isso essas injunções afetivas só podem ser diluídas na esperança, na ternura e na certeza da vitória. Fugir, escamotear ou anestesiar o sofrimento são métodos ineficazes, embora muito utilizados. Joana vai chamar isso de mecanismos de alienação, que acabam postergando a realidade, somando-se sempre com a sobrecarga das complicações decorrentes do tempo perdido. Então, ao invés de fugir, nós possamos enfrentar, olhar para a biografia que a gente já conseguiu construir até agora e perceber como houveram momentos na nossa história que a gente passou por situações muito dolorosas e que achamos, meu Deus, é impossível eu superar isso e a gente conseguiu vencer. Então, do mesmo modo, não é invalidar a nossa dor, mas do mesmo modo, a gente pode buscar
na nossa própria experiência de vida, uma certeza de que nós temos condição de passar também por aquele novo sofrimento. Quando a gente se fixa nos sentimentos de ira, violência, rebeldia, como dizia Jesus ao apóstolo Paulo antes de se tornar apóstolo, duro te é recalcitrar contra os aguilhões, mais o sofrimento se amplia, porque vai desencadeando novas desarmonias em áreas antes não afetadas do nosso mundo emocional. Daí a resignação dinâmica, a aceitação do problema, com uma atitude corajosa de o enfrentar e de remover-lhe a causa, representa um passo, né, avançado para a sua solução. E é justamente o poder das experiências que nos faz nos colocar em contato com essas possibilidades, né? A gente sabe que, embora a dor possa ser a mesma, ou seja, passarmos pela mesma situação, a experiência do sofrimento é singular. E há estruturas psíquicas mais e menos resistentes. Há situações econômicas e sociais mais e menos vulnerabilizantes. Mas essa fortaleza moral nos ajuda a preservar o entendimento e a solidariedade. Há uma íntima relação entre a saúde mental também e o sistema imunológico, que é comprovado por estudos recentes pela medicina, que significa dizer a importância da gente manter a nossa saúde psíquica e do poder que o espírito tem, enquanto mente, para regular as funções do nosso corpo. Quanto é importante o exercício da tolerância e da paciência, num mundo em que as relações estão cada vez mais fluidas e a velocidade das informações mais rápida, quanto é raro a gente aprender a esperar, a ter sempre aquela ideia de infundir bom ânimo quando a situação não seja favorável para nós. Joelhar-se na fé e no sacrifício, fazer o que precisa ser feito com as condições que tem, enquanto não dispõe de condições melhores para fazer mais ainda, como diz o filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella, que significa essas condições de maleabilidade e flexibilidade. Os psiquiatras dizem que este também é um fator de risco ao suicídio. Quanto mais eu tenho um comportamento endurecido, veja que interessante, eles não têm uma concepção espiritual do espírito endurecido, do espírito recalcitrante, do espírito subordinado. Mas eles conseguem identificar que há alguns tipos de personalidade que apresentam um comportamento menos maleável, menos flexível, menos aberto a ter relações. E isso é um fator de risco ao suicídio, justamente pela busca do isolamento quando a situação se complica. Então, não esmorecer, trabalhar sempre, lembrando do conceito de trabalho, conforme está em O Livro dos Espíritos, com toda e qualquer ocupação útil, de eu me sentir importante no meu círculo social, de eu me sentir útil e sentir prazer pelas coisas que eu faço, não apenas para mim, mas também para os outros, aceitar aquilo que a gente não pode modificar, aprender a contornar todos esses obstáculos com sabedoria e, não obstante todos os desafios, sempre continuar vivendo. E já caminhando para as minhas últimas considerações, meus amigos, a gente poderia pensar como entender esse comportamento ativo e altivo da esperança, né? Como esperançar? A esperança não é um conceito estático, em que a gente vai ficar paralisado de mãos e braços atados, cruzados, esperando o manjar celeste. A esperança é fazer o que eu posso nesse momento, com o objetivo de amenizar o mal-estar que sinto. É buscar sempre novas opções para sair desse cerco fechado em que muitas vezes nós também nos colocamos. Manter uma atitude corajosa de examinar o sofrimento e avaliá-lo com lucidez, entendendo que todas essas circunstâncias pelas quais nós passamos são sempre transitórias, não obstante muito difíceis. Cultivar e expandir ideias e conceitos edificantes, evitando nutrir alguns comportamentos
perniciosos, como a própria maledicência, pensamentos de comparação, inveja, a calúnia, estimulando e identificando traços de bondade no caráter alheio, vendo o melhor das pessoas, porque invariavelmente todos nós sempre temos um bom lado. Uma das coisas difíceis, mas importantes, aplicar a compaixão quando agredidos. A compaixão implica num sentimento de pesar, de lamento perante um ato infeliz, proporcionando com isso equilíbrio e impedindo que a gente sintonize com a cólera. Sou humana como todos e sei que esse exercício é muito difícil. Confesso que eu ainda não consigo, em algumas circunstâncias bem banais, exercitar a compaixão, mas estou tentando. Essa é a proposta, né? Que a gente consiga começar a ver o ofensor como um digno de entendimento, digno de piedade, digno de paciência, digno de caridade. Porque quando nós o tomamos como adversário, nós entramos numa vingança, ainda que inconsciente, e começamos a nutrir ressentimentos e mágoas difíceis de serem dissolvidas. Então, a compaixão dinâmica, ela vai além da piedade. Ela busca também ajudar o infrator com um gesto de bondade, nem que seja a tolerância pelas suas imperfeições, como está em o Livro dos Espíritos, né? Questão 886, indulgência perante as imperfeições alheias e perdão das ofensas, ao lado da benevolência para com todos. Isso impede que se instale esse sofrimento na criatura. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine a todos, para que nesse trabalho de reflexão sobre a nossa vida, que é uma reflexão que deve ser diária, a gente pense que nós temos muitos motivos para ficar, que a gente pense nos nossos afetos queridos, nossos bem-amados, e no quanto tempo nós ficaremos sem vê-los se eu fizer uma antecipação não natural da minha morte. Quão destroçados ficarão os corações destes que vão permanecer na experiência física, que amam tanto aquele que parte, pensando em mim, né, nessa proposta. Pensar que não é hora ainda de desistir. Nós apenas começamos a marcha, a nossa caminhada de ascensão. Não importa quantos anos já tenhamos vivido, enquanto houver tempo no jogo, há chance de mudança. Pensemos nas dificuldades que nós já superamos, nas vitórias reais, com base no nosso próprio esforço, que na época enfrentamos com olhos de desânimo, mas que agora reconhecemos os nossos potenciais para vencer. Mesmo que não saibamos ou não observemos quais são as nossas conquistas, e jamais subestimemos a nossa própria força, porque estamos sendo vistos. Somos sempre exemplo para alguém. Recordemos quantos momentos maravilhosos já passamos e quantos ainda poderemos desfrutar em vida, porque enquanto estamos vivos, temos muita vida a viver. Temos a oportunidade de sentir os raios solares em nossa pele, mergulhar no mar num dia ensolarado, admirar o pôr do sol, sentir o aroma das rosas, exalando o seu perfume no jardim florido, brincar com uma criança recém-nascida ou com um cachorro, demonstrando esse carinho imenso de nós com todas as criaturas. Pensemos na quantidade de coisas que ainda temos para conhecer. Novas culturas, novos lugares para ir, novas pessoas, novos livros para ler, e que absolutamente nunca estamos sozinhos. O Espiritismo matou a solidão. Em toda e qualquer parte, nós sempre somos a soma de Deus. Recordemos aquele que deu a vida por nós, para que tivéssemos vida em abundância. E que uma vez nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como Jesus, nós também podemos vencer. Muita esperança para todos nós em dias melhores. E que Deus nos abençoe. Muito obrigada.